E na medida em que essa avaliação da escola, ela pretende ser neutra, como é que você vai questionar? A escola que vai descobrir se o seu filho dá ou não dá para o estudo, diz que ele não dá. Pô, eles devem saber do que eles estão falando, né? Para Bourdieu, o sucesso escolar está associado a uma disposição para o conhecimento. Para alguns jovens, uma carreira escolar completa é algo obrigatório, natural. É uma crença que se ajusta à imagem que a própria escola permite que esse jovem forme de si, e até mesmo a imagem que os pais façam de seus filhos. Você tem essa denúncia com relação ao que a escola faz e a compreensão na obra dele, a compreensão de que os mecanismos sociais eles têm um funcionamento muito mais sutil, muito mais difícil de perceber, porque essa forma de funcionamento social, ela constrói a nossa forma de perceber o mundo. O tipo de trajetória dos professores constrói a forma como eles percebem a escola. E nesse sentido é que esses mecanismos perversos eles ficam invisíveis, porque é natural que funcione assim, você não consegue pensar em outra forma de funcionamento, porque é a única que te foi apresentada sempre. Uma primeira leitura desses textos costuma deixar os professores muito deprimidos, no sentido de que é como se não houvesse saída, como se não fosse possível entender um jeito de resolver isso, porque é muito maior do que uma ação individual pode modificar e é muito mais sutil. Seria necessário uma percepção de si e do seu lugar social o tempo todo, a hora que você está em aula, porque não é simplesmente, o aluno tem uma cultura diferente da minha, eu vou respeitar a cultura do aluno. É mais complexo ainda, porque tem a ver com como é que você aproxima essa cultura legítima, como é que você proporciona um repertório de operações mentais, um repertório de vocabulário, um repertório de percepções para pessoas que não dispõem disso. Uma solução que o Bourdieu vai indicar ele vai falar na necessidade de uma pedagogia mais racional. Nesse nível, dá para perceber muito claramente o que é esse fenômeno dos excluídos do interior, no qual o Bourdieu vai se referir. Ele vai dizer, bom, você abre o sistema para todo mundo, mas de fato você mantém dentro do sistema diferenças entre as pessoas que sim são detentores de privilégio e as pessoas que estão fora disso e vão permanecer fora disso, apesar do fato de terem o diploma. Para se entender o conceito de excluídos do interior elaborado por Bourdieu, podemos pensar nos cursos do ensino superior. Há faculdades de maior prestígio que exigem dedicação cultural e sucesso em processos de seleção. Nelas, é maciça a presença de alunos com maior capital cultural. Diferentemente do que acontece em cursos de universidades menos reconhecidas, com mais vagas do que candidatos, que pouco acrescentarão ao capital cultural de seus alunos. Você chega a situações que eu escuto alguns professores com os quais eu trabalho dizerem, eu tenho um aluno na 8ª série que não sabe ler e escrever. Ora, quer mais excluído no interior que isso? O menino está na escola, está matriculado, está frequentando e, de fato, uma coisa que é muito básica, que é ler e escrever, não foi aprendido.
que é a tal violência simbólica? É a ideia de que é arbitrário. Aquilo que está sendo valorizado num determinado momento histórico, num determinado contexto social, é arbitrário. Por ser arbitrário é que se diz que é violento. Não é só esse efeito. Aqueles que são portadores dos outros conhecimentos, dos outros conteúdos, eles também se veem diminuídos. Então, se determinado conteúdo, determinada música ou determinada literatura, né, é reconhecida como determinada pintura, tá, a determinada expressão em artes visuais, é reconhecida como melhor, como mais importante, como mais merecedora de bienal, tá, ou de exposições do que outras, isso não é dado porque existe alguma coisa de essencialmente melhor nesse quadro, nessa expressão artística, e sim porque o acordo social entre as pessoas que lidam com arte é de que, bom, é isso o que é relevante neste momento histórico. Então, na medida em que só é relevante num determinado contexto histórico, num determinado contexto social, porque determinadas pessoas escolhem valorizar isso, e às vezes não são as pessoas, é uma herança que você traz, tá? Também não dá para reduzir tudo a um voluntarismo, de maneira nenhuma. Pode ser de outro jeito. Na escola a gente pode falar isso com relação à linguagem. Tem uma linguagem que é a adequada, que é a que se ensina na escola, o português padrão, tá? E tem as formas do português que se fala nas diferentes regiões do país e nas diferentes meios sociais. Quem vai se sentir mais legítimo em termos sociais? Tá? Os caras que falam o português padrão, que compreendem esse português e que conseguem usá-lo, ou os que usam as outras formas. A ideia de violência simbólica é um pouco isso. Ninguém está sendo agredido ali. Mas por que a pessoa que não fala o português padrão precisa se sentir mal, ou precisa ser desvalorizada, ou aquilo que diz não ser tão levado em consideração? Ao estudar a sociedade cabília, Bourdieu percebe que a forma de agir e de responder a determinados problemas cotidianos não tinha um princípio racional. As pessoas simplesmente agiam de uma determinada forma. A partir daí, Bourdieu escreve sobre a razão prática, que é um conjunto de comportamentos providos de uma lógica social, mas que não partem de um raciocínio explícito, de um cálculo. Daí surge a noção de hábitos. Numa compreensão que está muito interiorizada, que é quase como uma segunda natureza, que é cultural. Tá? É uma segunda natureza que a gente tem, que é cultural. São valores, são formas de perceber o mundo, são formas de organizar o ambiente, são formas de se mexer, porque está inclusive no corpo, que são culturalmente herdadas, portanto são comuns a todo um grupo, mas ao mesmo tempo que são comuns a todo um grupo, tem uma expressão absolutamente individual que é dada por cada um ao enfrentar os desafios do dia a dia, porque o dia a dia é imprevisível. Então não dá para você ter uma resposta para todas as situações fechadas, porque é imprevisível. Qualquer um que dá aula sabe disso. Você prepara uma aula X, certo? E de repente um aluno te propõe uma questão Y, ou tem um dia que você não está bem, ou os alunos não estão bem, ou sei lá, bota uma bomba na escola, é imprevisível. E aí você tem que reagir a isso. Só que você não reage a isso aleatoriamente. Essas decisões que a gente toma num nível pré-reflexivo, ou seja, que frequentemente você não tem tempo para pensar sobre aquilo, você faz. Tá?
Isso é da ordem do hábitos, isso é da ordem dessa razão prática. Dar aula é muito uma coisa assim. Você não tem tempo de parar, não. A hora que você está dando aula, você tem que dar conta de explicar determinadas coisas, você tem que dar conta de que os alunos tenham o mínimo de disciplina, você tem que dar conta de uma série de coisas, né? E os alunos, às vezes, irrompem de jeitos que você nunca queria imaginar. Mas você tem que dar alguma resposta para aquilo. Não dá tempo para sair, refletir, estudar um método. Não, você tem que ir lá e resolver. Em As Categorias do Juízo Professoral, Bourdieu fala do hábitos na escola. No texto, são analisadas avaliações de professores sobre alunos do ensino médio. Ele percebe que as notas atribuídas e os adjetivos usados têm estreita relação com a origem social e com o capital cultural dos estudantes. O interessante aí é que os adjetivos que são usados para classificar os trabalhos, eles remetem, em alguma medida, à figura dos alunos. Porque não são adjetivos que possam ser usados tranquilamente para um trabalho escrito, são adjetivos que falam de características pessoais. E aí, na verdade, os professores estão... A avaliação dos trabalhos pelos professores está profundamente contaminada por aquilo que eles percebem da origem social dos alunos. Não que eles tenham uma ficha, tal, fulano aqui tem capital cultural, vou dar uma nota boa, ele é maravilhoso. Não, é uma percepção intuitiva daquilo que os alunos transmitem na presença deles e que remete ao capital cultural que eles têm, ao capital social de que eles são portadores. Quando Bourdieu vai dizer dos efeitos possíveis da obra dele, dos efeitos possíveis das denúncias que ele faz, ele enfatiza o fato de que, na medida em que você entende como funciona o mecanismo, na medida em que você percebe na medida que você percebe como o social se constrói e se articula, é que você tem condições de pensar estratégias de ação.